Baruch Hashem, Shalom Shalom. Estamos de volta aqui no canal da nossa congregação Mahanaim para estudarmos agora a Haftarah referente a Parashat HaShavua, que é a Parashat Vaikra. Baruch Hashem está a partir do 43, capítulo 43 de Yeshayahu, versículo 21. E vamos seguir a leitura até o capítulo 44, do verso 23. Baruch Hashem. Vamos fazendo a leitura e tentando compreender aqui as conexões que existem entre o texto do profeta Yeshayahu e a Parashá. No caso, estudada da semana, que é a Parashá Vaikra. Baruch Hashem. Vamos iniciar a leitura do versículo 21. O povo que criei para mim, para que exaltasse meu louvor. Entretanto, não me tens invocado, ó Jacó, nem te preocupastes em me buscar, ó Israel. Baruch Hashem, vamos parar aqui. Olha só como é rico este texto. O Eterno cria o povo através de tirá-lo com mão forte do Mitzrayim e formar uma nação com leis apropriadas para dar seguimento à civilidade do povo. O Eterno se preocupa em todas as áreas do povo de necessidade para os instruir com sua Torá. Com isto, ele cria um povo. Ele junta as 12 tribos, os 12 filhos de Israel e faz dele um povo para si, pois o Eterno quer um relacionamento com o ser humano. O Eterno quer ouvir e falar com o ser humano. E ele cria para si um povo separado, santo, escolhido. Olha só. E o que acontece aqui no próximo versículo, o Eterno diz que não tem invocado ele nem Jacó e nem preocupado em buscar ele, Israel. Duas pessoas, dois povos? Por que Jacó e Israel? Jacó, eu já disse para vocês, está se referindo às mulheres. Israel está se referindo aos homens. Com isso, nós temos mais uma prova aqui, que nós já discutimos essa questão no vídeo anterior, no vídeo da Parashá. As mulheres, elas são convocadas pelo Eterno para invocar o seu nome. As rezas são para as mulheres também. Os homens também devem se preocupar com a avodá do Eterno, com a avodá do chá, com o trabalho da santidade do Eterno. Olha só, versículo 23. Cordeiros como ofertas de elevação não me tens trazido, nem com sacrifícios me tem honrado. Não te sobrecarreguei exigindo oblações, nem te cansei querendo que me oferecesses muito incenso. Teus recursos não tens usado para me trazer cana aromática, nem com a gordura de tuas oferendas me tens satisfeito. Antes, com os teus pecados, me sobrecarregaste e com a iniquidade me fatigaste. Quando a pessoa, ela não se liga neste mundo para o bem, ela tende para o mal. Por isso não podemos, de maneira nenhuma, nos desviar do serviço divino. Não devemos incentivar que nenhuma pessoa, nem mulher, nem homem, nem criança, nenhuma pessoa se desvie do caminho da santidade, se desvie do serviço da santidade do Eterno. Porque se a pessoa não estiver trabalhando para o Eterno, ela automaticamente volta para Mitzrayim, ela volta para Faraó, ela volta para fazer a vontade do próprio ego. O Eterno nos ordena, nesta época, fazermos um sacrifício para ele, o sacrifício do Corban de Pêssah. Hoje não temos o Mishkan para fazermos o sacrifício do animal em si, do cordeiro. Existe então a ciência para nós que temos o testemunho de Mashiach, do sacrifício de Yeshua, que substitui o sacrifício de Hatat, o sacrifício de expiação que era feito no Mishkan, um dos sacrifícios que lá era feito. Com isso, nós que temos o testemunho de Mashiach, utilizamos deste sangue da nova aliança
nesta época desta festa. Mas, se nós não nos ligarmos para a Torá Sagrada e tudo que é referente à verdade da Torá, podemos cair nos problemas dos ídolos, que é dito aqui mais na frente. Continuando a leitura aqui, nós vamos ver que as pessoas, ao invés de aumentar os sacrifícios, as invocações e o serviço divino, aumentaram os pecados. Olha só, 44 e versículo 6 diz assim: assim diz Adonai, o rei de Israel, seu redentor, o eterno dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e não existe Deus além de mim. Vamos prestar atenção nisso, porque infelizmente o que acontece com Mashiach 3 dias após a sua morte é a sua ressurreição. E a ressurreição de Mashiach hoje é tida como a festa da Páscoa. Uma inversão dos valores totalmente da Torá. Porque a Torá, ela vai focar na morte de Mashiach, na morte do Cordeiro, mas a idolatria vai focar na ressurreição. A ressurreição de Mashiach não é para ser comemorada. A ressurreição de Mashiach apenas é para nós sabermos que por ele não ter tido pecado no corpo, o corpo dele também não se destruiu, não foi comido pelos vermes. E ele fez então menção a Ioná, a Jonas, que passou 3 dias no ventre do peixe. Após esse tempo, Jonas foi expulso dali. Assim, Yeshua também foi expulso do seio da terra, do Sheol, da sepultura, para nos mostrar que ele não tinha pecado, por isso seu corpo não poderia ser destruído pelo Sheol. E também Yeshua cumpre tudo que está na Torá ele cumpre, inclusive a ressurreição dos mortos. É necessário ele ressurgir dos mortos para cumprir a Torá Sagrada. Isso não é para ser comemorado na época de Pêssar. Pêssar é morte do Cordeiro. Pêssar é sangue de expiação. Pêssar é sacrifício para a salvação. Eu quero ler com vocês aqui um versículo maravilhoso que vai esclarecer muito essa questão da salvação. Versículo 25. Vou ler o 24. Teus recursos não têm usado para trazer cana aromática, nem gordura de tuas oferendas, nem temes feito. Antes, com teus pecados me sobrecarregaste, e com tua iniquidade me fatigaste. Eu, entretanto, por minha graça, apago agora teus pecados, e deles não me lembrarei. Lembra-me teus méritos, e enfrentaremos juntos um julgamento. Apresenta teus argumentos para que te possas justificar. Teu primeiro ancestral pecou, e os que por ti intercederam contra mim transgrediram. Eis porque profanarei os príncipes de teu santuário, entregarei Jacó à condenação e Israel ao opróbrio. Acabou a mentira para essa façanha de dizer que somente depois da morte de Mashiach o Eterno nos salva pela graça. O Eterno nos perdoa pela graça. Leia a Torá Sagrada junto comigo em Yeshayahu. O Eterno já fez promessa de graça para nós, de perdoar os nossos pecados desde este tempo, ou de muito antes. O Eterno achou graça ao olhar Noah. A graça de Deus, ela existe só de ele ter formado Adão, pois os anjos discutiram com o Eterno para que não fosse formado o corpo do homem. Porque os anjos disseram ao Eterno: olha, ele vai destruir tua criação. Mas o Eterno, por sua graça e misericórdia, deu a nós a oportunidade de sermos seres individuais. Porque se o Eterno não nos tivesse criado como corpos humanos que somos, nós não teríamos o mérito de termos uma identidade própria. Nós somos criatura de Deus com livre arbítrio.
Nós somos criaturas de Deus com livre arbítrio, pela graça do Eterno. Baruch Hashem. Temos que compreender. Nós fizemos aqui a leitura que o Eterno, ele é o primeiro e ele é o último, ele proclama com sua boca. O Eterno, ele é um infinito. Antes dele não existia nada e depois dele também não pode existir nada, porque ele é o tudo. Ele é o eu sou, aquele Irie, Asher Irie, aquele que existirá, que existe e que existiu. Baruch Hashem. O único existente é o Eterno. E agora, olhe só, a partir do versículo 9 do capítulo 44, o que o Eterno fala na boca de seu sacerdote, na boca do Navi Yeshaiah. Todos os artífices de imagens esculpidas nada são, e as coisas que os deleitam para nada servem. Imagens são próprias testemunhas de que valor não têm, pois nada veem, nada sabem, e por isso envergonham seus criadores. Quem formou um Deus ou fundiu um ídolo, que seja de algum proveito. Cobertos de vergonha ficarão todos os que se tornam seus adeptos, pois meros seres humanos são seus artífices. Venham todos e raciocinem. Temerão então somente ao Eterno e se envergonharão de suas ações. O ferreiro forja uma ferramenta, aquecendo-a no fogo, dá-lhe forma, martelando-a sobre a bigorna, usando para isto a força de seu braço. Porém, se a fome o atinge, esta lhe falta, e se não mitiga sua sede, quando a sente, desfalece. O carpinteiro estende um cordel e com um buril esboça uma imagem, marca com um compasso, acerta-a com as plainas, fazendo-a parecer como uma figura humana. Corta para isso cedros, ciprestes, carvalhos ou um pinheiro, uma árvore que plantou e que a chuva faz crescer. Parte desta árvore servirá ao homem como combustível. Com sua madeira ele se aquece, com ela acende o fogo e assa o pão, e do que sobra faz um Deus, e diante dele se prostra. Faz uma imagem esculpida e se ajoelha diante dela. Sim, ele queima a metade, produzindo fogo, do qual coze a carne que vai comer. Faz um assado e com ele se satisfaz. Aquece-se no fogo e diz: eis o fogo que está me aquecendo, sinto-me seu calor. Do que sobrou da madeira, faz para ser um Deus a sua imagem esculpida, e diante dela se ajoelha, prostra-se e lhe dirige sua oração, dizendo: salva-me, porque tu és meu Deus. Não percebem nem entendem porque seus olhos estão obliterados e não conseguem enxergar. Seus corações estão incapazes de sentir. Nenhum deles cai em si, pois não tem a capacidade de raciocinar. Queimei no fogo a metade desta madeira, cozi pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi, e do que sobrou farei uma abominação. Ajoelhar-me-ei ante o tronco de uma árvore. Revolve as cinzas de seu coração equivocado como está. Não lhe permite encaminhar-se para a salvação, perguntando-se: não estarei confiando em mentiras? Lembra-te destas coisas, ó Jacob, porque tu és meu servo, ó Israel. Eu te formei para ser o meu servo. Não me esqueças, Israel. Como se fora uma névoa, apagarei suas transgressões e como uma nuvem teus pecados. Retorna a mim, pois eu já te remi. Exultai aos céus com a ação do Eterno. Clamai, ó profundezas centrais da terra. Rompei em cânticos, ó montes, bosques e todas as árvores, porque Adonai remiu Jacob e em Israel se glorificou. Baruch Hashem. O Eterno já fez promessa de remissão dos nossos pecados, mesmo antes de nós fazermos techuvá. Porque o Eterno, ele é o primeiro e ele é o último. Ele está no início e ele está no final. O Eterno já sabe de todas as coisas. O que nós devemos entender aqui agora é que nós não devemos entrar na onda dos idólatras. Está aproximando a idolatria. Aqueles que pegam pedaços de coisas físicas, de árvores, de madeira, de ferro,
de qualquer coisa, do próprio alimento, e faz dele ídolos. Vamos raciocinar, o Eterno fala, raciocine. Será que essas idolatrias vão remir vocês? Será que foi isso que redimiu vocês de Misraim? Foi isso que escolheu vocês como povo? Foi essas as ordens que eu dei para vocês no deserto? Vamos nos afastar de toda sombra de idolatria. Nós temos a consciência do que é a Torá sagrada. Yeshua faz parte de Pessah. Yeshua é sacrifício de Pessah, é Corban Pessah. Yeshua morre 14 de Nissan. Exatamente como Adonai ordena o povo matar o cordeiro. Na tarde de 14 de Nissan. Yeshua morre exatamente nessa tarde. Porque Yeshua é Corban. Ele é sacrifício de Hatat. Ele é expiação de pecados. Esta não é época de festejar ressurreição de Mashiach. Nós não devemos festejar a ressurreição de Mashiach época nenhuma. A ressurreição de Mashiach é cumprimento de Torá. A morte de Mashiach é cumprimento de Torá, contudo, faz parte da festa de Pessah. Na hora do Seder de Pessah, nós que temos o testemunho de Mashiach, a parte da matzá que será quebrada e escondida, aquela parte é o corpo de Mashiach. É um pão sem fermento. É um homem que viveu uma vida sem pecado. Aquele corpo que não trouxe a infâmia da idolatria, a infâmia da transgressão, e será escondido. E assim foi. Aos olhos de muitos ele está escondido, aos olhos de muitos dos irmãos. Nossos irmãos tradicionais não compreendem Mashiach, ele está escondido para eles. Mas assim o Eterno quer. O que importa é que nós, que temos o conhecimento do testemunho de Mashiach, judeu, Yeshua, que morre em Pessah, e não festejando ressurreição, mas festejando ali, Baruch Hashem, a possibilidade de termos um sangue para cobrir, para expiar os nossos pecados. Esta é a celebração de Pessah. Não nos envolvemos com idolatrias, com demônios, comidas de demônios sacrificadas aos demônios. Afaste de tudo que é sombra do mal. Volte-se para a verdade da Torá. Seja povo do Eterno. Yaakov são as mulheres. Israel são os homens. Nós todos unidos, não fazendo aquilo que está diante dos nossos olhos para fazer, mas fazendo aquilo que o Eterno nos ordena fazer, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é o primeiro, como Ele proclama. Ele já nos deu a remissão. O Eterno, antes mesmo de enviar Yeshua ao mundo, já nos faz promessa de remissão, já nos concede sua graça. Lembre-se, a sua alma, ela é imortal. Você estava no tempo de Yeshayahu vivo aqui. Você vivia no corpo de alguém aqui no tempo de Yeshayahu, no tempo dessa profecia de Yeshayahu. Essa profecia foi dada para você. A profecia não morre. Independente disso, Adonai nos dá sua graça. Yeshua, ele é a materialização dessa graça que já foi dada para nós pelo Eterno. Vamos afastar de nós todo tipo de idolatria. Não estamos comemorando a ressurreição de Mashiach. Não necessitamos comemorar a ressurreição dele, pois a ressurreição dele é apenas o cumprimento da Torá sagrada, de que todas as almas um dia serão ressurretas. Mashiach precisava fazer o seu serviço divino no templo sagrado que existe nas alturas. Por isso ele tinha que subir.
aos olhos de todos, para que fosse então elegida uma prova ocular de que ele é Mashiach. Por quê? Porque seu corpo não foi destruído pelo Sheol. Isso quer dizer que ele era puro de pecado, ele era limpo. Baruch Hashem. Mas o que nos importa é a sua morte. E dela iremos nos lembrar no Seder de Pessah. Não como as pessoas que não compreendem a Torá do Eterno e fica comemorando mês a mês com pães, com fermento, trazendo morte para suas almas. Pois o pão, para a festa de Pessah, ele precisa ser asmo, pão sem fermento. Se comemos, se temos contato, né, com o Hametz nessa época, isso traz morte espiritual, corte de alma. Isso é grave. Estão todos mortos espiritualmente. Zumbis andando pelas ruas e dizendo que estão fazendo a vontade de Deus, mas não do Deus da profecia de Yeshayahu, mas dos seus próprios deuses que eles mesmos criaram. Com suas mãos construíram seus ídolos. Ah, mas eu não tenho imagem de escultura. Não tem a imagem, mas dentro do seu coração existe um Deus que não é o Eterno. Você se ajoelha para rezar para Ele. Não devemos nos ajoelhar para rezar. Aqui está dito pelo Eterno. Os idólatras se ajoelham para rezar. Nós já ajoelhamos antes, mas já entendemos que os nossos joelhos só devem se dobrar diante do Todo-Poderoso. E como, infelizmente, estamos cercados de coisas materiais aqui, então não vamos nos ajoelhar mais. A não ser quando o Eterno, Ele aparecer para nós no final de todas as coisas. Nós iremos meter a cara no chão, não só joelho, pois o Eterno nos escolheu. Baruch Hashem. Vaikra iniciou os trabalhos. E não só para os homens, para as mulheres também. Porque nós sabemos que o homem só é completo com sua esposa. A mulher só se torna completa também após o seu matrimônio. Então, o homem ele é chamado na Torá porque ele é completo com sua esposa. Yaakov é proclamado a fazer o trabalho. Israel é proclamado a fazer o trabalho. Existem dois povos? Não, é um povo só. Homens e mulheres trabalhando para o Eterno. Baruch. Deixe aqui abaixo o seu comentário a respeito deste texto maravilhoso que lemos. Aquilo que você recebeu do Eterno através dessas palavras. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com pessoas da nossa comunidade. Pessoas que têm interesse de aprender a Torá do Eterno. Não jogue pérolas para os porcos. Não espere que os idólatras vão se dobrar à Torá. Pois os idólatras serão todos mortos. Este é o fim dos idólatras. Se eles mesmos não clamarem pelo Eterno misericórdia. Pois o Eterno já lhe dispensou a graça. Contudo, eles precisam voltar-se para a luz do Eterno. Olhar para Deus. E Deus então retornará para eles com misericórdia. Pois está com os braços abertos para recebê-los. Baruch Hashem. Deixe também uma contribuição para a nossa congregação. Lembre-se, quando você semeia para aquele que semeia a luz, você ajuda a ampliar a visão de muitos da luz do Eterno. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol atovim lekulam. Baruch Hashem.